Muito bem, pessoal. Eu tinha pedido a vocês para me lembrar uma pergunta, que eu dirijo a todos eles, mas que eu ainda bem que anotei aqui, que é a questão do direito ao esquecimento na estrutura europeia, né, que aparentemente não está na nossa legislação, e a questão da neutralidade da web, que é algo que me preocupa profundamente. Uma das minhas profissões, eu sou tradutor oficial, gente, de inglês e português. Isso significa que eu estou sujeito à lei, que vocês advogados também estão. Agora, quando a gente pergunta para o pessoal que nos regulamenta, no Brasil são as juntas comerciais em cada estado, até para você assinar eletronicamente a sua tradução e não precisar de dar para o cliente papel físico, isso não está pronto. Apesar de, por exemplo, laudos médicos já podem ser assinados eletronicamente. Nós, tradutores, não podemos fazer isso. O cara tem que ir lá na minha casa, pegar um papelinho com o meu carimbo e minha assinatura. De qualquer maneira, as perguntas que eu gostaria de iniciar, uma delas é essa, quer dizer, como é que fica essa questão da neutralidade web e do nosso direito ao esquecimento, ou seja, mandar apagar aquilo que não nos interessa, que está na internet, que tecnologicamente todo mundo diz que é impossível. Caiu na rede, é peixe pro resto da vida. Quem é que vai começar? Obrigado pelo questionamento, pela provocação, Godinho. O direito ao esquecimento, ele, agora relacionando um pouco com a minha fala aqui de proteção de dados, a gente tem que analisar como coisas distintas, coisas separadas. O direito ao esquecimento é uma discussão que surge na década de 60 na Alemanha, né, em que houve um episódio, né, que uma pessoa foi publicamente bastante exposta, vítima de uma exposição, e ganhou na justiça o direito de que aquele assunto fosse retirado de pauta, né, nos veículos de comunicação da época. Isso hoje, com o grau de exposição que nós temos na nossa sociedade, na era da informação, é elevado à 10ª potência. Né? Bom, o que eu quero dizer com isso? O direito ao esquecimento ele é distinto da proteção de dados pessoais, porque ele vai muito além da proteção de dados pessoais. Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, a gente está falando dos nossos nomes, da nossa imagem, eventualmente, né? De tudo aquilo que está ligado à nossa pessoa. Mas uma notícia não é exatamente um dado pessoal, né? É uma informação. E isso transcende a lei de proteção de dados. De fato, nós não temos uma regulamentação hoje no Brasil a respeito do direito ao esquecimento. Existem alguns precedentes na jurisprudência, com base na Constituição Federal, que é o direito à vida privada, à honra, à imagem, né? São direitos e garantias fundamentais bem mais amplas que permitem que o judiciário aborde e analise essas questões. Então, feita essa distinção, eu quero só comentar uma decisão super recente, acho que de anteontem, na União Europeia, não vou me recordar em qual país, mas foi discutida uma questão relativa ao direito ao esquecimento e à desindexação. O que é a desindexação? É quando existem registros no Google, nos mecanismos de busca, por exemplo, que permitem que uma determinada notícia, um determinado fato seja linkado a uma pessoa, né? E qualquer um possa acessar essa informação através da busca. Então, a decisão da corte, no caso concreto, foi determinar que o Google excluísse dos registros de busca aquela informação relativa à pessoa. Alô? Aquela informação relativa à pessoa fosse desindexada dos mecanismos de busca de 3 países, e não a nível global, porque, teoricamente, segundo os fundamentos dessa decisão, não seria necessário desindexar, por exemplo, na América, porque dificilmente alguém faria essa pesquisa no Google Brasil, né, por exemplo. Então, existem essas distinções. Aqui no Brasil ainda não é tão incipiente a discussão a respeito do direito ao esquecimento, mas existem sim estudos, existem correntes doutrinárias, mas tem muito a ser desenvolvido e certamente a proteção de dados pessoais, a lei vai contribuir para que essa discussão seja fomentada, mas acredito ainda que a gente precisa de um cenário regulatório um pouco mais claro. A minha pergunta é com relação a áudio. A gente sabe que a gente está suscetível a nosso microfone, nosso celular está
aberto e suscetível a pesquisas. A gente sabe que hoje é usado para fins comerciais, mas eu acho que, pelo que você colocou, Danton, entra na questão de dados sensíveis, né? Porque ele fica aberto, como perguntaram também, quem desliga o celular, né? A maioria absoluta não desliga. Então, enquanto a gente não desliga, está lá o nosso microfone, entre aspas, aberto e suscetível a pesquisa. Eu já fiz testes, inclusive, de conversas, em que eu estava tendo uma conversa pessoal com a minha irmã, e falando de rotina e etc. E aí, depois, em sequência, claro que eu recebi uma série de anúncios de organização, de gestão do tempo, de rotina, etc. Então, já fiz outros testes. Eu acho que eu preciso de uma geladeira. Claro que vem o anúncio da geladeira. Então, a gente vai chegar num nível de que você comentou do Google, etc., né, de desindexar. A gente vai chegar no nível de que a gente vai ter esse tipo de proteção, porque hoje você se vê totalmente vulnerável a usar os seus dados sensíveis até para cunho comercial. Nós vamos livrar a tocaia digital. Eu queria aumentar a pergunta dela, se você me permite, para colocar na educação como é que está essa relação com o celular. Quer dizer, o que vocês lá no Positivo, na questão da tecnologia, quer dizer, vis-a-vis com essa possibilidade do adicto, né, da questão da adição, né, no celular. Quer dizer, quem começa? Lá de cá, você quer dizer alguma coisa em relação a ela? Na verdade, nos aplicativos, principalmente, você deve estar se referindo aí ao Facebook. Eu também já fiz diversos testes e outras redes sociais, né? Então, você tem primeiro um termo que você dá aceite, né? Acho que aí entra diretamente em cima da LGPD agora aqui, né? Mas você sempre tem esse aceite dos termos, né? Não acredito que isso tenha uma mudança radical, então acho que vai depender de usuário por usuário do que vai fazer, né? Mas obviamente que é um risco muito grande. E a anonimização que a LGPD está propondo, eu acho que vai abrir novas oportunidades que a gente ainda não está enxergando, né? Eu vejo como uma grande situação em que as empresas, e principalmente o poder público, devem vir a tratar em termos de dados abertos com a LGPD, né? Que você tecnicamente vai precisar anonimizar esses dados, e o que já é um passo para dados abertos, né? Em relação a áudio da tua pergunta, ela vai ter uma relação direta com tudo isso, né? Porque vai impactar em LGPD. Então, mas, assim, eu sinceramente não tenho uma resposta direta, porque é novidade para todo mundo. Mas eu tenho um desafio técnico muito grande do pessoal de TI, especificamente, em conseguir abordar essas questões e, ao mesmo tempo, atender a LGPD. Eu vejo muito sensível isso, na verdade. Vocês vão querer me matar lá fora, né? Mas, assim, vejo uma nova oportunidade de negócio. Vou criar uma caixa de chumbo para você largar teu celular lá nesses momentos, né? E a questão do aceite, eu gosto de jogos, não sei quem gosta, enfim, a pessoa fica velha e não gosta mais, mas eu acho que faz bem pro cérebro. Você começar a gamificar algumas coisas. Bom, se você não dá o aceite, você não entra num parquinho para brincar. Entende? Então, acho que são coisas muito, muito complexas, mas ao mesmo tempo, cara, é muito atrativo, né? É muito difícil vocês lutarem com quem mexe com comunicação há trocentos anos, né? Então a gente procura sempre encontrar uma oportunidade em qualquer coisa. Lógico que eu acho também que não deve invadir dados pessoais, etc., mas infelizmente a gente está exposto a tudo isso, né? E a história do parquinho, né? A gente vai ter que dar aceite, senão não brinca, né? É só isso. Ele pensou na caixa de chumbo, já tinha pensado aqui, compra um celular à prova d'água em um aquário, né? Aí joga ele dentro da água, pelo menos ele não vai entender direito o que você está falando. Então, respondendo a parte de educação, complementar. A educação ela é bem legal em relação a isso. Ainda a gente tem muito, principalmente no ensino superior, a gente ainda é muito
dependente de um direito de cátedra, né? Então a gente tem mudanças de comportamento dependendo dos professores, mas claro, existem linhas gerais que a gente atua. É bacana na educação porque se a gente for analisar os professores do ensino fundamental, ensino básico, que eu tenho uma admiração gigantesca, que nunca na minha vida eu tive coragem de ser ou estudar para enfrentar esse desafio. Eles precisam muito correr atrás dos alunos em relação à tecnologia. Os alunos são muito rápidos, né? E as crianças são incríveis, né? E os professores precisam correr atrás, eles precisam se atualizar, eles precisam utilizar aquelas ferramentas de tal forma que seja em prol da educação. Eu não sou do ensino fundamental nem básico, mas o que eu tenho conversado é que não adianta, hoje em dia a proibição não está sendo uma boa estratégia. E sim, você tem que conseguir, daquela maneira, você precisa conseguir extrair coisa boa. No ensino superior, ao qual daí eu já sou mais familiarizado, a gente tem um negócio legal, porque muitos dos alunos, eles não são tão avançados que nem as crianças, e os professores precisam puxá-los. Então é necessário que o professor consiga ajudar nessa parte comportamental também dos alunos, para que eles consigam ter uma melhor inserção nas suas empresas, uma melhor inserção na sociedade de maneira geral, porque tem vários que são bem comedidos. A gente tem utilizado muito, principalmente teve uma palavra que vocês utilizaram aí, a gente tem utilizado há anos, que é a gamificação. A gamificação tem ajudado muito em vários pontos. Por exemplo, a gente acabou de fazer, semana passada, a gente fez o maior evento da área de informática da Universidade Positivo, que é o CTI Summit. E esse ano foi legal, até na minha palestra de abertura eu falei isso, porque a gente resolveu fazer muito diferente, de uma linguagem muito mais jovem. E para que isso acontecesse, no começo do ano eu tomei uma decisão que foi difícil para mim, que foi me demitir do comitê. Então eu tirei eu mesmo do comitê. Eu falei, não, vou colocar um monte de professor jovem, e vou tirar o pessoal mais velho e tal, e eu tirei eu mesmo. Adorei, porque saiu um negócio sensacional. E a gente utilizou, por exemplo, uma coisa bem simples. Eu estava conversando com a Todesca sobre essa ideia de a gente fazer evento e o pessoal ir em algumas palestras, não ir em todas, não ficar... A gente resolveu, por anos, foi a 5ª edição desse evento, e a gente resolveu agora, usando uma técnica absurdamente simples, que a gente vai levar para a sala de aula, que foi o seguinte, que vocês vão ter um sorteio amanhã, né? A gente tinha um sorteio também de várias coisas no final e tal. Só que para as pessoas concorrerem a esse sorteio, a gente gamificou o evento. Em outras palavras, tinha várias palestras e tal. Cada palestra que os alunos assistiam, eles ganhavam uma cartinha, tipo de Pokémon, sabe? Que tinha pontos de experience. Então tinha os pontos lá, 20 XP, 30 XP, e para você concorrer, você tinha que apresentar as suas cartinhas. Que eu consegui tantos pontos dentro de todo o evento. Uma palestra era 30 pontos, a outra era 20, a outra... Então você conseguia esses pontos, e no final, se você tivesse essa pontuação gamificada, você conseguia concorrer a esses prêmios e outras coisas que a gente sorteou. Então, a gente tem tentado utilizar os celulares, os computadores em prol da educação. Tem por exemplo, tem vários professores nossos que estão dando aula assim. Eu faço uma enquete ou alguma coisa e os alunos têm, às vezes pode ser pelo celular ou pode ser por papel, a votação, né? Então vocês acham que é A, B, C ou D? Daí todo mundo levanta, o cara passa o celular, já dá o resultado na tela, ele já faz uma análise de imagem de todo mundo para ver. Agora a gente está fazendo testes com uma ferramenta que é controversa, tem gente que adora, tem gente que odeia, tá complicado. Isso entra na parte de lei de proteção. Nossa, é pepino, mas a gente está fazendo alguns testes para ver. Que é em toda sala de aula ter uma câmera aqui, e essa câmera poderia estar aqui, essa câmera inclusive eu falando, e ela ia identificar. Mas essa câmera, ela faz só o seguinte, ela vê, tipo, a Todesca, ela identifica que é a Todesca, e ela consegue dar um nível de atenção em relação ao que eu estou falando. Se está mais triste, se está mais cansada, se está mais... E no final de cada aula dá um relatório, dizendo que, tanto da parte do aluno, falando, tal aluno teve tantos minutos de atenção a mais, a menos,
para isso verificar se o psicólogo precisa entrar em ação, vai que essa criança ou esse aluno está com problema, ou no pior dos casos, né, para os professores, que é algo, eles acho que vão adorar se um dia entrar isso para valer mesmo, do tipo, a média de atenção foi, sei lá, 10% do tempo, então provavelmente algum problema com o professor que não está conseguindo manter a atenção na turma e assim por diante. Então a ideia é de tentar usar essa tecnologia, não ser contra o uso do celular, essas coisas de maneira geral, e usar em prol da educação. Tem algumas respostas ali também para a plateia. Acho que tudo isso que está sendo comentado aqui está bem interligado, né, em algum aspecto, e também endereçando aí a tua pergunta, você começou ali falando dos microfones, de propagandas, etc. Isso é um fenômeno que a gente tem identificado cada vez mais presente, né? A economia, a publicidade comportamental, ela é 100% baseada em dados, em análises preditivas, em padrões de comportamento, com relação aos interesses de cada um de nós, titulares, usuários de serviços, na internet, através das nossas interações via mobile, computador, enfim. Alguém aqui, por curiosidade, já leu a política de privacidade do Waze, que é um serviço que muita gente usa, né? Bastante gente usa. Se você já leu essa política de privacidade, você vai ver que a tua voz está sendo gravada a todo momento e ela pode ser utilizada para qualquer finalidade, literalmente, segundo essa política de privacidade. Inclusive, tua voz pode ser disponibilizada para download por terceiros indefinidamente, não diz quem é. Ou seja, assustador, né? Sem querer assustar. E a voz pode ser considerado, dependendo do contexto, né, como eu expliquei, um dado pessoal sensível porque é biométrico, né? Então, se você tem o Waze, então, provavelmente ele está compartilhando isso com terceiros e aí a tua conversa está sendo gravada, você recebe, de repente, magicamente um anúncio da geladeira que você estava fazendo uma busca ali ou conversou com alguém, né? Então, o que isso representa para a lei de proteção de dados? Se vai pegar ou não, a gente vai ter que aguardar. Eu acho que é um movimento sem volta, a gente chegou num ponto em que isso vai acontecer, né? Quer a gente queira ou quer não, a gente vai depender ali de questões políticas para saber qual vai ser o comportamento e a forma de ação da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Se vai ter um caráter mais pedagógico, mais punitivo, enfim. Isso a gente ainda vai confirmar mais para frente, né, com a lei em vigor. Mas, de qualquer forma, isso passa pela transparência. A grande questão da lei de proteção de dados não é o que você pode ou não fazer, mas é como você vai fazer. E aí a norma é bem aberta. Você tinha comentado, né, Cristian? Eu não gosto quando a norma fala como. A lei de proteção de dados não fala o como. Ela fala o que deve ser feito e o que não pode ser feito, em balizas bem amplas que são esses princípios. Então, assim, não existe nenhum problema em eu pegar a sua voz, capturar, disponibilizar para terceiros, fazer o que eu quiser com ela, desde que eu te comunique, desde que eu tenha te dado essa informação de forma clara, de forma consciente, e você tenha concordado com isso. Lógico, aí também entra uma questão de proporcionalidade. Qual que é o benefício, qual que é a contrapartida que eu, como titular, estou tendo a partir disso? Será que receber publicidade comportamental mais assertiva, mais direta para os meus gostos pessoais é uma moeda de troca válida? Então, essa é a provocação que eu deixo. Christian deixou uma ótima, vamos colher a pergunta dele, mas Christian deixou uma ótima. Quem de nós, não precisa responder não, senão a gente vai se entregar. Quem de nós para ler as políticas de privacidade antes de apertar o botãozinho lá e botar um X? Por favor. Olá, eu sou Belmiro, sou lá da Emater. Eu queria só complementar um pouco a pergunta da moça ali sobre a questão do direito da imagem. A Tudesca tirou fotos nossas aqui, né? Será que se ela postar isso aqui em algum lugar a gente pode dizer para ela que nós não autorizamos? É uma brincadeira? Mas como que a gente está tratando essa questão de imagem hoje, como a gente está colocando com o smartphone, você tira foto de uma pessoa, de outra pessoa, né? E principalmente a questão dos eventos. Lá na Emater a gente tem eventos com produtores rurais, a gente tem eventos com várias pessoas. Daqui a pouco eu faço uma foto e coloco isso como uma questão de divulgação do trabalho, ou uma questão que, como que isso tem se tratado sobre a questão do direito de imagem, sobre essa questão das fotos? Antes da consideração legal do lado de cá, vamos pegar as considerações gerais, começando por...
Bom, do ponto de vista dos palestrantes aqui, a gente assinou um termo aqui permitindo a publicação e tudo mais. Então, normalmente em eventos, os palestrantes fazem assinatura, já assinei, deixei com a Todesca. Do lado, pelo menos no meu entendimento aqui, né, não sou advogado, mas é a minha visão de computação aqui. E do ponto de vista dos participantes, a partir do momento que você fez a inscrição, os termos estavam explícitos lá. Então, provavelmente a organização já coloca lá que pode coletar imagens e divulgar. Ou, expressamente, você proíbe daí. Normalmente, o que eu verifico é isso. Então, meu entendimento para essa área é esse. Só rapidinho, né? Acho que a gente tem que ser bem conciso agora. Vamos pegar o Facebook, né? Facebook, eu não tinha assistido a rede social, não sei quem assistiu, mas eu não assisti por anos, assisti faz um mês, né? E era o Sarin, né? O Rodrigo Sarin e o Zuckerberg. E o Facebook, por anos e anos, teve lucro? Não. Era simplesmente mercado de ações, né? Valia tanto, né? O negócio se autossustentável, mas não tinha como se sustentar aquilo. E aí o que o Sarin falava lá desde o início? Anúncio, né? Anúncio. Então, assim, eu tenho acesso ao Waze, eu tenho acesso a umas questões de imagem ou áudio, etc. É bem o que o Zanetti comentou, né? Eu não vou largar o Waze porque está usando a minha voz, etc. Eu não estou pagando nada pelo Waze, assim. Eu preciso olhar para o lado de quem empreende, tá? E a publicidade, ela é a resposta para quem empreende, tá? Não tem outro jeito. A neurociência entrou pesado na linha do marketing, né? Eu uso neurociência no mundo jurídico, tá? Então, eu acho justo que haja um pagamento. E no caso de eventos, bem que você comentou, eventos da Embraer, da Embrapa, da Embraer, ou de qualquer tipo de organismo, nosso, ou da Sara Bertozzi, ou do Zanetti, ou do professor, enfim. Se a gente não divulga a imagem de todos vocês aqui, normalmente pega de lado, né? Vocês já repararam, né? Pega de lado, para não... não, é verdade, em diagonal. E isso faz com que novas pessoas venham para novos eventos. Então, tem a lógica aqui do ganha-ganha. Agora, lógico, né? Tem a Deep Web aí também para mostrar todo o lado inverso dessa história, e aí tem que, usando expressão bem lógica, né? Punir do jeito da forma mais rigorosa possível, né? Mas é uma troca, é isso que eu entendo. Deep Web, Deep Fake News. Presta atenção nesses termos. Eu acho que, fechando também assim, bem nessa linha, eu vou dar um posicionamento, na verdade, daí não institucional, pessoal. Eu vou muito na tua linha, em relação à segurança. Normalmente o pessoal de informática, eu fiz ciência da computação, sou proveniente da área de informática, trabalhei por anos com isso. Normalmente o pessoal da área de informática e tem umas neuras assim, de segurança e tal, que eu acho que é totalmente válido, eu acho que é importante e tal. Mas eu sou exceção desse caso. Sobre minha imagem, sobre minha voz, também sei, né, que gravo, pego voz, pego essas coisas. É que, na verdade, uma opinião pessoal, que eu acho que é meio uma luta em glória, muitas vezes, assim, eu acho que a coisa está tão enraizada que eu sou uma das pessoas também que dependendo do aplicativo e tal, eu acabo não lendo algumas coisas e tal. Eu leio mais para produto físico, que nem a gente estava conversando agora, do que para software, porque no fundo não vai, às vezes não dá muita diferença. Eu não acho meu posicionamento mais certo do universo, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ler, eu acho que tem que estar sabendo direitinho, mas é como eu acabo me comportando de maneira geral. Porque existem N maneiras de se pegar essas informações e essas maneiras estão todas sendo utilizadas por centenas e centenas de empresas. E me dá a impressão que se eu correr atrás, eu ficar revoltado, eu não utilizar o software, não vou usar o Waze porque o Waze, eu não sei o que, eu acho que de uma maneira ou outra eu vou acabar só não usufruindo desse aplicativo. Eu concordo bastante com o que foi dito aqui.
Recentemente, um exemplo em sala de aula, eu comentei sobre o FaceApp, né, que causou todo um rebuliço ali na comunidade, porque daí começou umas teorias da conspiração, bastante especulação ali a respeito do que estava se fazendo com aquelas imagens, né, por conta de reconhecimento facial, etc. Não, estão compartilhando isso com o serviço de inteligência russo, etc. O fato é que pouca gente, como de costume, leu as políticas de privacidade, até porque não adiantaria muito no caso, ela era bem ampla, bem lacônica, basicamente se autorizava a fazer qualquer coisa com a tua imagem, né? Mas a questão que eu levantei foi mais ou menos nessa linha, Christian. Por que vocês estão preocupados com isso, sendo que a gente está no Instagram toda hora, no Facebook toda hora, no LinkedIn toda hora, né? Enfim, então, muitas vezes a questão da privacidade passa por essa luta em glória, alguns dizem que é uma guerra já perdida, né? Mas o fato é que a legislação europeia, e agora por consequência nossa também, elas vêm para reequilibrar o fiel da balança. Então, tentar. É o clássico mundo do dever ser, que a lei propõe, e o mundo do ser, que é os efeitos que a lei de fato vai produzir no mundo real, né? Sobre essa questão de eventos ali que o amigo perguntou, eu fiz umas anotações aqui. O Bertozzi comentou, né, sobre os eventos. Se você veio aqui, você provavelmente sabe que vai ter uma cobertura, vai ter alguém fotografando. Isso não quer dizer que você está autorizando qualquer forma de uso para a tua imagem, né? Mas é um uso conforme as expectativas possíveis, né? Essa foto vai ser divulgada, a coletividade aqui provavelmente não vai ter um close na minha pessoa, vai ser uma área mais aberta. Um certo grau de consentimento foi fornecido ali. E nada impede também de qualquer um de vocês chegar e falar, olha, eu não gostaria que uma foto que eu apareça mais, né, seja divulgada e tudo mais. Daí a gente entra também numa outra base legal de tratamento, que é o legítimo interesse. Alguém que está organizando o evento, será que tem o interesse em divulgar esse evento? Então essa é a ponderação que eu consigo vislumbrar aqui para fazer. Oi? Nós temos mais uma pergunta aí? Gente, pelo nosso horário, né? Temos a última pergunta e eu vou pedir que essas respostas aí sejam bem curtinhas para a gente conseguir cumprir o nosso horário. Tá bom, só dar um depoimento curto da minha mãe em relação a essa história da imagem, que ela ainda está viva. Ela só quer ser ressarcida pelo prejuízo que ela teve em montar uma imagem para mim, que ela entendia que seria uma boa imagem, e eu fugi completamente disso. Então ela quer receber de volta a grana. Então, assim, se alguém usar a minha imagem, ela quer ser paga porque eu não cumpri o que ela gastou para montar a imagem do filho que ela imaginava que ela tinha que ter. Muito bem, vamos lá. Eu não sei se a minha vai ser... Eu acho que vai ser uma sugestão. Eu acho que o Rodrigo ali vai poder pegar o gancho depois. Hoje nós temos como tipo um órgão regulador no país o ITI, em Brasília, que trata-se de tecnologia, fala-se lá. Então eu chamo a atenção na seguinte, eu trabalho na área de tecnologia e eu vejo saúde, educação, achei interessante ali a parte muito importante do direito. A questão é o seguinte, tudo é maravilhoso hoje, startups tudo dando sucesso, tudo bacana. Eu me cobraria, e me cobro isso todos os dias, gostaria de saber se existe alguma ideia ou pode surgir, talvez um órgão regulador das novas tecnologias ou de acompanhamento para o futuro dessas novas tecnologias. Que hoje nós temos uma série de doenças surgindo porque utilização de novas tecnologias, que ninguém está pensando lá atrás, e nem estamos pensando agora, mas que será o nosso futuro, diversas tecnologias como tablets, posicionamento, utilização, mentalidade, atraso do raciocínio devido à utilização e que de repente isso está ficando tipo assim, está tudo bom, vamos aproveitar. Quando os problemas surgirem, vamos pensar. Não seria o momento da gente começar a pensar nisso agora também? Porque eu cito 2 exemplos simples. Qualquer um de nós, vamos comprar um carro, o carro tem que sair funcionando. Bonitinho, senão você não leva. Você compra um software, de repente você chega em casa e ele já está travando ou pipocando e você, de repente, vai acionar uma licença que
às vezes não funciona. Porque a gente assina as licenças, mas na hora da gente cobrar essa licença é problemático. A gente chama, no máximo a gente chama o técnico para nos ajudar a resolver e a gente fica com um problema constante. Seria isso. Ah, desculpe, eu não me identifiquei. Eu sou Paulo, trabalho na Comec, no Estado, e na área de tecnologia também. Só fazer um comentário, tem que ser 4 palavras, né? A questão da saúde que você comentou me lembra, eu fui casado com uma psiquiatra, né? Eu acho que, né? Não, é horrível, não. Você acorda de manhã, tem um scanner, né? Vai te passando scanner, assim, comportamental. Né? E psiquiatra, então, te dá remédio, enfim, pior. Na década de 40 ainda não tinha Alzheimer e outras doenças, né? Pegando só esse teu gancho aqui, eu deixo com os demais do outro. Porque as pessoas morriam cedo, né? É uma lógica muito simples. Eu aprendi isso com ela, tá? Dizem que a gente aprende com ex também, tá? Ex, enfim, em geral. Então não tinha essas doenças. Então a longevidade humana está trazendo novas doenças e eu acredito que a tecnologia traz novas. Eu publiquei no Instagram, que é 2, 3 dias atrás, uma matéria super interessante, que nós puxamos do bolso o celular 230 vezes em média por dia. E tocamos na tela 2.600 vezes. Eu acho que eu sou 510 mil vezes tocando. É uma doença, não deixa de ser, né? E vai surgir novos tratamentos, novas ideias, novos conceitos. Né? Então, peguei só essa tua parte, porque eu acho muito interessante fazer essa comparação com o passado, né, mental. Bom, eu particularmente, num primeiro momento, sou contra a ideia de regular, porque eu acho que você vai cercear a inovação, o conhecimento, enfim, tudo mais, até porque já se tem muita regulação, regulamentação no Brasil, né? Em computação, especialmente em relação ao software, né? Repare que não tem Conselho Regional no Brasil para Informática, já se discute isso há muitos anos e tal. Eu, particularmente, sou contra regulamentar, né? Até porque se a gente fizer um benchmark com outros países, não há nenhum país no mundo com regulamentação da profissão do desenvolvedor de software ou da informática. E até porque a gente entraria em confronto, por exemplo, com o próprio software livre, né? Aí nós teríamos que somente utilizar softwares que foram desenvolvidos por profissionais regulamentados. A gente teria que deixar de utilizar software livre daí, né? Então, assim, se o ponto é em relação à regulamentação da profissão de desenvolvedor de software, eu acho que é completamente fora, porque aí o advogado não poderia estar trabalhando os algoritmos de IA, o físico teria que ter uma formação em computação também para isso, né? Em termos de um órgão regulador, também eu, num primeiro momento, acho que não seria cabível, visto que você já tem órgãos reguladores para a saúde, para o direito, enfim, para todas as áreas, né? Imagino que isso vá para o próprio mercado trabalhando. Também estou de acordo com a posição ali. E isso vai um pouco na contramão das iniciativas legislativas que a gente tem tido de 2018 para cá, né? A gente teve a medida provisória 881 da liberdade econômica, que foi convertida em lei agora, semana passada, se não me engano. A gente tem também uma lei complementar, me falha a memória, são 147 e 167, das startups, que conceitua o que é uma startup, as economias colaborativas, inovadoras, disruptivas, de caráter incremental, enfim, tem uma série de regulamentações ali, para desburocratizar e arejar esses terrenos que são mais férteis, né? E muitas vezes eles precisam de um certo incentivo, de um empurrãozinho, para que virem grandes empresas de fato, né? A startup ela tem um risco trabalha com riscos super acentuados, então quanto menos carga do Estado a gente tiver sobre essas iniciativas, eu acredito que seja melhor. Para fechar, na verdade, eu concordo muito com o pessoal aqui.
Eu acho que uma regulação é boa, só depende da onde vem. Eu acho que o grande regulador é o mercado. Então, eu acho que o mercado tem que ser um grande regulador, eu acho que a própria cultura nossa tem que se adaptar a algumas coisas. Mesmo que no Brasil funcionassem os conselhos reguladores, o qual na maioria dos casos não funcionam bem, mas mesmo se funcionasse, eu ainda defenderia mais o mercado e a reflexão como um grande regulador. Na área de informática não tem, mas isso não quer dizer que anualmente eu trabalho na área educacional, na área de informática há uns 15, sei lá quantos anos, mais de 15 anos, certeza. Praticamente todos os anos eu tenho conselhos me procurando para a gente discutir a respeito da regulação da profissão, de entrar nesse conselho, entrar naquele conselho, naquele outro e tal. Eu realmente, depois de 10 anos, eu pensei que eles iam desistir, mas eles não desistiram, eles continuam ainda me procurando e toda vez eu falo exatamente essa mesma coisa. Todesca, para encerrar, primeiro agradecer vocês, pedir à mesa aqui que passe uma salva de palmas para vocês. Vocês estão aqui nos aguentando até agora, ainda com perguntas, e uma mensagem final que fica, me parece, é que, principalmente para o pessoal de GDI, a questão não é que você vai ter que mudar de profissão, buscar uma regulação. Aparentemente, o que está acontecendo nesse momento, estão mudando os modelos de negócio. Então, você vai ter que saber de outras competências, de outras habilidades, para que você possa usar, caso você seja demandado. O que me parece que a gente sai daqui essa manhã com a maior mensagem é que, olha, presta atenção no que está acontecendo do seu lado, porque a sua empresa ou a sua instituição vai precisar de você sim, cada vez mais, mas talvez você tenha que dizer para a sua instituição, preciso do software tal, preciso da consultoria tal, tem essa coisa que tem que ser olhada na legislação. Ou seja, você é o sujeito que gerencia documento e informação, você vai ter que gerenciar um fluxo para você mesmo, para se manter atualizado. Mais do que preocupar-se nesse momento sua profissão vai acabar ou não. Me parece que não. O fluxo de informação está aumentando. As demandas por estruturação disso estão aumentando. Quem é que sabe fazer isso, gente? Desde os papiros. Bom dia, bom apetite, bom almoço. Muito obrigado a vocês.